E hoje eu vou trazer aqui para vocês os 5 pontos positivos que eu considero serem mais relevantes no Xbox Series S. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje, como eu falei, eu vou trazer aqui para vocês os 5 pontos positivos que eu considero mais relevantes na hora de você escolher o Xbox Series S, tá? Então vamos lá, já sem delongas, para o primeiro ponto positivo, que é a facilidade de você encontrar esse console disponível para venda e o custo que ele tem pra gente. Pois é, dentro dos consoles da nova geração, o Xbox Series S, sem sombra de dúvida nenhuma, é o console mais fácil de ser encontrado no mercado e também é o console com melhor custo-benefício pra gente, tá? Você não consegue encontrar com facilidade o PS5 nem o Xbox Series X também. E quando encontra, você encontra esses dois consoles normalmente por preços impraticáveis, muito acima do tabelado. Então acaba que o Xbox Series S é o mais facilmente encontrado com o melhor preço também, inclusive em relação aos consoles da geração anterior. O segundo ponto positivo que eu vou trazer aqui para vocês é exatamente as dimensões do Xbox Series S, tá? Dando uma olhadinha aqui nele, ó. Ele é bem compacto, tem mais ou menos aí uns 30 centímetros de comprimento, por uns mais ou menos 15 centímetros aí de largura, por uns 10 de altura, tá? Então você consegue colocar ele facilmente em qualquer lugar, tá? Não pode deixar ele completamente abafado, você tem que dar aí uma margem de mais ou menos 15 a 10 centímetros de cada lado dele, tanto em cima quanto dos lados e atrás também, para não deixar ele completamente fechado, porque ele tem aqui, ó, nas laterais, as saídas de ar e aqui, ó, você tem o cooler principal dele, tá? Então você tem que respeitar essas dimensões para que ele não superaqueça, mas ele é facilmente colocado aí em qualquer lugar que você tiver na sua casa. Coisa que não podemos dizer, por exemplo, do PS5 e do Xbox Series X, principalmente do PS5, que é muito maior aqui do que o Xbox Series S, tá? Eu já trouxe vários vídeos aqui no canal sobre o PS5, inclusive com os dois consoles simultaneamente aparecendo aqui para vocês. Se vocês ainda não conferiram, vai ter uma playlist só de videogames aqui na descrição e no final do vídeo para que vocês possam conferir depois de assistir esse aqui. Já como terceiro ponto positivo, eu vou falar aqui de algumas features que o aparelho traz, tá? Por exemplo, ele tem aqui um armazenamento extremamente rápido que vai facilitar a sua vida em vários aspectos, tá? Tanto para você fazer aqui o armazenamento de jogos, transferência de dados para HDs externos, principalmente na hora que você for jogar ou retomar algum jogo, tá? Na hora que você for jogar, quando você for observar os loadings, você vai ver que esses loadings são extremamente mais rápidos, mais ágeis do que na geração anterior. E quando você for retomar um jogo, você vai perceber que existe o Quick Resume, que é uma sacada e tanto da Microsoft nesse consolezinho aqui. O Xbox Series X também tem, mas eu acho que nesse console aqui isso caiu como uma luva, tá? Então você consegue retomar o jogo exatamente a partir do ponto onde você estava, sem precisar salvar nem nada. Parece bobagem, mas isso é uma mão na roda, principalmente em jogos que acabam não permitindo que você salve a todo momento e eventualmente você tem que parar o jogo ali naquele instante, por qualquer motivo que seja, e o Quick Resume vai estar ali para te auxiliar a retomar sua jogatina quando você voltar para jogar novamente. Agora vamos aí para o quarto ponto positivo, mas antes eu quero pedir para vocês já deixarem um like aí, se inscrever no canal se não forem inscritos e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Tenho trazido vários vídeos aqui sobre o Xbox Series S e também sobre o PS5, fazendo eventualmente aí algumas analogias entre os dois. Então se inscreve aí para não perder, beleza? Então vamos lá para o quarto ponto positivo, que é a biblioteca de jogos. O Xbox Series S tem acesso à mesma biblioteca de jogos do que o Xbox Series X. Obviamente você vai ter aí algumas pequenas diferenças em relação a texturas, a gráficos, já que a gente tem aqui no Xbox Series S um hardware que é inferior ao hardware do Xbox Series X, tá? Então você vai perceber sim alguma diferença de textura, mesmo que você esteja reproduzindo exatamente o mesmo jogo no Xbox Series S. Se você for ver esse jogo no Xbox Series X, você vai perceber que no Series X você vai ter mais textura, mais definição, então isso é natural devido à diferença de hardware que existe entre os dois, tá? Mas nem por isso esse carinha aqui
fica de bobeira não, ele consegue entregar aí um excelente desempenho. E como quinto e último ponto positivo, eu vou ressaltar aqui a fluidez que o Xbox Series S consegue entregar pra gente nas imagens que ele gera, tá? Você consegue ter até 120 FPS nos jogos que você vai rodar aqui. Claro que o jogo tem que ser compatível também com essa fluidez, mas desde que você tenha uma TV compatível e o jogo também seja compatível, você vai conseguir usufruir de 120 FPS, e tem vários jogos na Game Pass, por exemplo, que são compatíveis com esses 120 FPS. Além disso, o console consegue entregar pra gente o que há de melhor em termos de tecnologia e de aprimoramento gráfico, como por exemplo o HDR, como por exemplo aí o Ray Tracing. Então você tem várias possibilidades de aplicações em jogos, desde que também a TV seja compatível com essas tecnologias, tá? A TV precisa ser compatível com cada uma dessas tecnologias. Então, Ray Tracing precisa ser também compatível com HDR10, precisa ser compatível aí também com os 120 FPS, e ele também consegue rodar até 4K. A proposta dele inicialmente é rodar até 2K, mas ele consegue sim também entregar gráficos em 4K. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal mostrando diretamente lá no site da Microsoft que essa informação existe, que ele é compatível com 4K, assim como o Xbox Series X, assim como o Xbox One X, assim como o Xbox One S também, tá? Então tá tudo no vídeo, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, e no final desse vídeo também. Passa lá e confere. E claro que depois dos 5 pontos positivos, eu também vou trazer aqui os 5 pontos negativos do Xbox Series S, tá? Pelo menos dentro da minha visão. Algumas coisas que eu citei aqui como pontos positivos podem ser encaradas também como pontos negativos, e eu vou trazer isso no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!